Fala moçada, beleza? Brasil e Croácia, 1-1, último jogo antes da convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. 1-1, o Brasil teve controle do jogo da maior parte, não tomou tantos sustos assim. Teve chance para fazer mais gols no primeiro tempo mesmo, mas acabou que terminou o primeiro tempo com 1-0, né? Gol do Danilo, depois de uma jogada pela esquerda do Vinícius Júnior, que limpou três e tocou pro Danilo na entrada da área, que ele finalizou e fez o gol. Basicamente, o jogo de hoje foi para mostrar, para dar uma última amostra de quem vai ser, quem pode ser convocado para a Copa do Mundo, né? Deixou claro que o Endrick tem muita qualidade. Ele entrou no segundo tempo, estava 1-1 o jogo. Ele sofreu o pênalti. A Croácia fez o gol logo em seguida, no lance em seguida. O Endrick ele avança pela lateral direita da grande área da Croácia, sofre o pênalti e aí acaba que quem bate é o Igor Thiago e o Endrick pega a bola, só que ele entrega pro Igor Thiago, faz o primeiro gol dele pela seleção em dois jogos, ele estreou contra a França, né? E na jogada do terceiro gol, o Igor Thiago também, ele pega a bola, ele rouba a bola na verdade, toca pro Endrick, o Endrick ele avança pelo meio de campo, depois ele adianta num passe futuro pro Martinelli que fez o terceiro gol. Uma boa amostra do Endrick, principalmente no jogo de hoje, mas pela temporada mesmo de 2025-2026 pelo Lyon, dá indícios de que ele merece ser convocado, né? Na partida de hoje, em especial, o Danilo, meio-campo, o Danilo, que era jogador do Palmeiras, hoje está na Inglaterra, né? Muito bem, fez o primeiro gol, foi muito sólido, apesar de não ter sido titular propriamente contra a França. No jogo de hoje, ele foi muito tranquilo, ele apareceu diversas vezes na grande área, tanto no primeiro tempo, ele chegou a finalizar, na entrada da área também. No gol, acabou que a bola foi. O goleiro pegou, ele finalizou, o goleiro acabou defendendo. Na segunda vez, quando ele finalizou na entrada da grande área, né? Ele acabou marcando o primeiro gol do Brasil no jogo de hoje. Só alguns outros destaques. O Cunha, o Matheus Cunha, bem também, muito bem no jogo de hoje. Ele vem tendo uma temporada de regular para boa também na Inglaterra, mas no jogo de hoje em especial ele jogou bem. No jogo contra a França é difícil dizer, destacar, porque o Brasil foi dominado pela França. A França, ok, que o Brasil estava sem grandes. Tava com vários desfalques, na verdade, né? Jogou o Alisson, o Marquinhos não jogou, o Militão não jogou. Tava com vários desfalques, é verdade, mas é difícil falar que um jogador do Brasil em especial se destacou contra a França, tá? Mas no jogo de hoje teve alguns destaques, o jogo terminou 3-1 pro Brasil, e como eu disse, no primeiro tempo o Brasil não teve tanto susto, teve controle de bola. No segundo tempo o jogo ficou um pouco mais de igual para igual, mas sem o Brasil tomar tantos sustos assim. Acabou que numa jogada pela direita, pela esquerda da zaga do Brasil, na verdade, né? Pela direita do ataque da Croácia, eles acabaram encontrando um espaço, o cruzamento na entrada da área, sim. Acabou que o Bento saiu meio que afobado, e acabou que o Danilo tocou contra pro gol, fazendo o gol da Croácia. O Bento, eu acho que. Na verdade, sim, o Bento ele tá jogando na Arábia Saudita um futebol onde não tem tanta visibilidade, mesmo que depois que vários jogadores conhecidos foi para lá, mesmo assim não tem grande visibilidade lá, o futebol de lá. Ele falhou no momento que não poderia falhar, no gol da Croácia. Estava 1-0 para o Brasil, a Croácia foi e empatou o jogo. Olhando para o futebol brasileiro em especial, o Hugo Souza estava convocado, tá? Mas ele não jogou nem contra a França e nem hoje contra a Croácia. Ele é muito bom goleiro, e aí pode ser aquela ideia de que assim, ele vai para a Copa, mas talvez não sei se ele vai jogar de fato, mas talvez tenha alguma disputa de pênaltis e ele possa se destacar.
Mas olhando de fato para o futebol brasileiro, eu acredito que o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, e também o Fábio, o goleiro do Fluminense, tá certo que assim, o Fábio tem 45 anos, não sei se. E assim, ele não foi convocado nenhuma vez. Mas eu acho que de qualidade por qualidade, eu acho que ele. Esses dois que eu citei, tanto o Everson quanto o Fábio, eles não deixam nada a desejar em comparação, por exemplo, com o Bento. Eu acho que o Bento é sim um bom goleiro. Ele é, não estou discutindo a qualidade dele, mas eu acho que para a seleção brasileira precisa de um algo a mais que talvez ele já demonstrou isso em algum momento, mas acredito que hoje não. O Bento ele é um bom goleiro, mas eu acho que para a seleção brasileira eu acho que precisa de um nível a mais. E tanto o Fábio, que há muito tempo, não é de hoje, quanto o Everson, que também outro que não teve, não foi convocado, não participou desse ciclo para a Copa, acho que eles deviam ser mais bem vistos. Para a Copa, eu acho como eu disse, contra a França o Brasil sofreu, beleza, tava com vários desfalques, mas sofreu demais. É, teve algum momento que chegou a ter quase empatar o jogo, né, contra a França, mas eu acho que me passou muita sensação de que se a França forçasse um pouquinho mais, poderia sair um terceiro ou um quarto gol, sabe? Eu acho que o Brasil deixou muito a desejar contra a França. Hoje contra a Croácia não. Por mais que foi uma equipe muito mexida, e talvez não vai será essa a titular para a Copa em especial, mas já foi uma equipe com uma cara de fato, com uma equipe muito mais organizada, talvez aí o adversário ter sido outro, deixou isso um pouco mais nítido, mas o Brasil teve mais cara de uma equipe hoje contra a Croácia. Na última entrevista contra a França, né, o Ancelotti ele destacou que primeiro ele vai montar uma equipe baseada primeiro se defender para depois propriamente atacar. Ele falou alguma coisa no sentido de que uma equipe que ganha campeonato, a Copa do Mundo, por exemplo, ele não é a equipe que mais faz gols, mas é a equipe que toma menos gols. E eu acredito que isso vai basear o trabalho dele principalmente para a Copa, que é daqui 3 meses, né? 72 dias, se não me engano. E é isso. É, depois do jogo contra a França, eu vi muita gente falando: ah, e o Neymar? O Neymar deve ou não ser convocado? Acredito que assim. Eu acho que os atacantes, principalmente que jogou contra a França, hoje contra a Croácia, eles podem mostrar mais. O Vinícius Júnior, por exemplo, hoje ele teve um jogo apagado contra a França. Hoje ele se destacou em alguns momentos, deu passe pro primeiro gol do Danilo, mas assim, é um Vinícius Júnior completamente diferente do Real Madrid. Ele, em alguns momentos, como eu disse, ele aparece de fato e tal, mas durante todo o jogo é como se ele tivesse apagado, como se ele não estivesse jogando. E isso para a seleção brasileira é muito pouco ainda. Para os torcedores do Brasil, o Neymar ele pode aparecer mais do que, por exemplo, né, o Vinícius Júnior. Mas aí acaba que a gente cai naquela de que o Neymar eu particularmente eu não sei dizer qual que foi a última vez que o Neymar jogou 3 jogos seguidos, sabe? E Copa do Mundo é um tiro muito curto, tá um pouco maior, né? É, se eu não me engano vão ser 8 jogos agora desde o primeiro jogo da fase de grupos até a final serão 8 jogos, se eu não me engano, dentro de um mês. E o Neymar, ele joga 2 jogos e descansa no terceiro. Eu não sei se ele vai ter condições físicas mesmo para jogar. Talvez entrando no segundo tempo, alguma coisa do tipo. Talvez assim. Porque é inegável, de fato, que o Neymar, quando ele joga, o adversário, ele tem uma atenção maior. Tem uma atenção em se defender maior, né? No sentido de que não vai deixar apenas um jogador marcando o Neymar. Pelo menos dois vai ir para marcação e assim pode gerar um pouco mais de espaço. Mas
acredito que por merecimento hoje, talvez o Neymar não tivesse merecendo, tá? Por merecimento propriamente. Mas eu acho que pela história que ele tem, por ele mexer de fato com o jogo, igual eu destaquei, né? Por o adversário separar dois marcadores só para ele, talvez ele possa fazer uma diferença nesse sentido. E aquela coisa, né? Entrar talvez no segundo tempo, fazer uma outra jogada assim, é importante, mas é aquela coisa, por merecimento mesmo, por falar assim, ah não, os jogos que ele jogou pelo Santos, ele tá merecendo ser convocado por conta disso? Acredito que não. Acredito que ele não deu mostras no Santos, principalmente do último ano para esse, de que ele merece ser convocado. Mas é uma coisa que o Ancelotti vai quebrar a cabeça, né? Pra resolver isso. Na última entrevista também ele destacou que não quer perguntas relacionadas a jogadores que não estão na seleção no atual momento, fazendo referência, claro, a uma pergunta sobre o Neymar. Mas vamos ver como que vai ser esse período de um mês e meio do Neymar, que é agora do início de abril até o meio de maio, que é quando vai ser a convocação, como vai ser esse período do Neymar e se ele vai de fato se destacar para merecer ser convocado, porque qualidade ninguém discute do Neymar. Ninguém discute qualidade dele, mas de fato ele precisa mostrar um pouco mais esse ano para mostrar que merece ir para a Copa. Minha análise do jogo e do último amistoso da seleção brasileira antes da convocação para a Copa foi esse. O Brasil tem muito a mostrar. Tem muito a mostrar e vamos ver como vai ser a postura do Carlo Ancelotti no comando da seleção. É isso.